When I'm done, just burn me. I want to soar in the air with the eagles, not rot in the ground with the worms. Evelyn Miller. Pensa no fedor, eita, fedor da desgraça. Autor de 3 livros, Evelyn Miller é um personagem secundário bem interessante dentro da história que poucas pessoas conseguem perceber o seu grandioso valor. Através de seus livros, despertou a atenção de críticos e admiradores em Red Dead Redemption 2. É praticamente impossível não lembrarmos de Dutch Vanderland e seus discursos, tendo Evelyn Miller como sua principal fonte de inspiração para estar desenvolvendo seus princípios e valores no estilo fora da lei, baseando-se nas crenças de Miller. Se não lermos os livros de Evelyn Miller e pegarmos apenas Dutch como exemplo, chegaremos à conclusão que este personagem secundário trata-se de uma péssima influência à civilização, influenciando seus leitores a praticarem a rebeldia, desafiando a lei. Mas será mesmo que seus trabalhos tinham esse propósito, ou Dutch interpretou suas obras alimentando seus próprios desejos criminosos? É sobre este fato relacionado a Dutch e toda a história envolvendo Evelyn Miller desde o seu surgimento até o fim de sua carreira que estaremos falando no vídeo de hoje. Lembrando que este vídeo foi sugerido por nosso amigo inscrito Riggs Dead. E caso você tenha algum tema que gostaria de estar assistindo aqui em nosso canal, deixe aqui nos comentários porque eu anoto todos e posto sempre que possível. Se achou interessante o tema deste vídeo, tendo em vista que trata-se de algo raramente comentado na comunidade Red Dead, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Como já havia dito, Evelyn Miller foi o autor de 3 livros. Desses 3 livros, 2 deles nós já podemos ter acesso no início do capítulo 2 através de Dutch Vanderland, um grande admirador de Evelyn Miller que faz questão de citá-lo em seus discursos motivacionais ligados à liberdade e vida bandida. Lembrando que Evelyn Miller anteriormente também era professor e deu aulas na Universidade de Princeton. Estes são os 2 livros de sua autoria que inicialmente teremos acesso. Um Éden americano e O Inferno americano. O terceiro livro, chamado América, nós só teremos acesso na parte 2 do epílogo após estarmos concluindo todas as missões secundárias relacionadas a Evelyn Miller. Antes de falarmos sobre este terceiro livro, devemos observar atentamente as suas 2 primeiras obras para descobrirmos de fato se os princípios e valores impostos por Evelyn Miller são positivos ou negativos. Aconselho vocês a estarem tirando um tempinho de suas gameplays para lerem os seus livros. Vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Tendo em vista que em Red Dead Redemption 2 estamos vivendo Arthur Morgan, uma criança que foi acolhida por Dutch no passado, que acabou desenvolvendo um grande afeto por ele, o considerando até mesmo como sua figura paterna com o passar do tempo. E se o personagem que estamos controlando, sendo órfão, passou a considerar Dutch Vanderland como sendo o seu pai, é de extrema importância lermos os livros de Evelyn Miller para podermos entender os inúmeros discursos motivacionais que eram expostos por Dutch no decorrer da história. Posso garantir a vocês que após ler suas obras, cheguei à conclusão de que Evelyn Miller quer nos passar a ideia de que o mundo verdadeiramente encontra-se estabelecendo divisões entre as classes sociais e também prioriza a liberdade e valorização às coisas mais simples da vida como sendo de fato a verdadeira riqueza, os animais, o amor pelo próximo e a natureza, por exemplo. O problema é que sua ideia de liberdade e igualdade acaba sendo muito debatida por críticos por se tratar de algo que, de uma certa forma, acaba desafiando as leis. Dutch Vanderland e Lenny Summers, por exemplo, em eventos aleatórios que ocorrem no acampamento com o decorrer da história, podemos notar que ambos possuem posicionamentos opostos ao conversarem sobre Evelyn Miller. Lenny Summers, apesar de compreender a mensagem de Evelyn Miller, por se tratar de algo praticamente impossível de se estar praticando naquela época, pelo fato da liberdade ser liberada apenas dentro dos limites da lei, considera Miller como sendo um rico sonhador, que tenta viver o lado da sociedade desfavorecida, mesmo sabendo que suas ideias jamais seriam apoiadas pela alta classe. Já Dutch Vanderland pega esses princípios de liberdade impostos por Evelyn Miller em seus livros e vincula as suas crenças
particulares relacionadas à liberdade de agir e de se expressar, se opondo à lei e fazendo dela o que bem entende. É por isso que muitas pessoas chegam a pensar que as loucuras de Dutch são provenientes das inspirações nos livros de Evelyn Miller, mas na verdade não. O que aconteceu foi que Dutch Vanderland pegou os princípios de liberdade impostos por Miller e acrescentou em suas crenças ligadas a uma vida livre desafiando a lei. Entenderam agora o motivo de Evelyn Miller acabar sendo considerado, na minha opinião, uma péssima influência a Dutch? Entendeu agora? Isso só aconteceu porque Dutch interpretou injustamente suas obras, favorecendo suas ideias criminosas. E para chegar ainda mais nessa conclusão de que Dutch não soube interpretar seus livros e que Evelyn Miller trata-se de uma boa pessoa, devemos observar toda a sua história apresentada dentro do jogo. Nosso primeiro encontro com este personagem é na missão do prefeito Lemire, chamada Gaiatos na Gaiola. Nessa missão, logo de cara, podemos observar Evelyn Miller sendo atacado por Ferdinand, que o insulta por simpatizar com vários grupos étnicos minoritários, neste caso, sendo os índios da reserva Wapiti. Após essa missão, a gente passa a entender o que Evelyn Miller pretendia fazer. Como os índios da reserva Wapiti estavam sendo ameaçados a serem expulsos de suas terras para a exploração de petróleo, na primeira parte da missão Pais Americanos, Evelyn Miller decide apoiar os índios recorrendo ajuda na Suprema Corte. É nesse momento, em frente à Suprema Corte, que somos apresentados por ele a chuva caindo e a águia voando, onde Evelyn Miller nos pede para roubarmos os documentos na refinaria de Leviticus Cornwall, na esperança de impedir que a tribo seja forçada a sair de suas terras. Não vou me aprofundar muito sobre esse assunto nesse vídeo, porque pretendo estar trazendo um vídeo falando sobre toda a história dos índios da reserva Wapiti aqui no canal. Então já se inscreva, deixe seu like e fique com o sininho ativado para não estar perdendo nossos próximos vídeos, beleza? Beleza, mané. Só neste fato, notoriamente, Evelyn Miller prega a empatia pelo próximo, lutando pela liberdade e igualdade entre seus semelhantes. Após concluirmos o capítulo 6 e partirmos para o epílogo, exatamente neste ponto marcado no mapa, em um local chamado Upper Montana River, estaremos conhecendo pessoalmente Evelyn Miller com John Marston e dando início às missões O Inferno Americano Queimado. Quando John percebe que estava frente a frente com Evelyn Miller, fica admirado e até mesmo fala sobre Dutch como sendo seu mentor e que admirava os seus trabalhos. Evelyn Miller, em sua primeira missão, já nos mostra estar bastante desanimado e descontente até mesmo quando recebe elogios. Talvez isso seja pelo fato dele estar vendo como o mundo vem se portando com o passar do tempo. Mesmo após a libertação dos escravos, o mundo segue agindo de forma desigual, separando as classes, favorecendo alguns e desfavorecendo outros. Evelyn Miller gostou de conhecer John e o convida para visitá-lo em sua casa em Tanner's Ridge, exatamente neste ponto marcado no mapa. Professor Girafales. Dona Florinda. Queira entrar, por favor. Depois da senhora. Após os fatos ocorridos no capítulo 6, Evelyn Miller renunciou seu cargo em Princeton, abandonou a cidade de Saint-Denis, se separou de sua esposa e passou a viver nesse lugar. Visitando a cabana de Miller, ele irá nos expressar claramente sua satisfação por estar em contato direto com a natureza. E após isso, durante um passeio, nos leva para o acampamento de um grupo de caçadores furtivos que estavam caçando animais na área. Inclusive, antes mesmo de chegarmos no local, nós salvamos a vida de um animal que estava preso em uma armadilha colocada por eles. Chegando no acampamento, Miller antagoniza o grupo, mas então leva um soco no rosto e cai no chão desnorteado. Onde é que eu tô? Uma briga se inicia, onde John é forçado a dar um jeito nos caçadores. Miller então agradece a John e retorna para sua cabana. Nos próximos encontros, ao se aproximarmos da cabana, a gente já consegue notar que Evelyn Miller não estava batendo muito bem da cabeça. Ele se trancou em sua cabana, afirmando que não iria comer, beber ou sair de lá até que seu rascunho estivesse completo. I brought you some food, Mr. Miller. Hello, sir. I'm working, I'm afraid. Okay. I'm desperately trying to finish my book. It's absolute tripe, you know, but it's all I've got left. Well, I'm not eating, drinking liquor, or leaving this cabin until this draft is complete. okay.
Se decidirmos visitá-lo casualmente, estaremos podendo deixar comida na porta de sua cabana, mas pelo visto, em todos os encontros, Evelyn Miller provavelmente ignorou os alimentos e continuou trancado em sua cabana, dando continuidade em seu trabalho. Depois desses encontros levando mantimentos sem sucesso, após retornarmos novamente na cabana, Pensa no fedor, eita fedor da desgraça. John sente um fedor horrível. Ele invade a cabana e acaba encontrando Evelyn Miller sem vida. Lembrando que se ficarmos muito tempo sem visitar Evelyn Miller após a missão dos caçadores, quando retornarmos, estaremos também nos deparando com Miller falecido. Depois de pegar seu terceiro e último livro chamado América, John lê a mensagem onde Miller faz o seu último pedido, desejando que seu corpo seja queimado. Ele explica que deseja ser queimado porque prefere que o pó de seus restos mortais voem no ar com as águias em vez de apodrecer no chão com os vermes. Se observarmos bem esse seu último pedido, provavelmente Miller deve acreditar em alguma forma de vida após a morte. John atende seu pedido e queima as cortinas de Evelyn Miller, o que, por sua vez, incendeia o resto da cabana. É interessante ressaltar que Tanner's Reach pode ser vista também na expansão Undead Nightmare, Red Dead Redemption, sendo morada de um caçador conhecido como Sasquatch Hunter. Lembrando que este personagem se assemelha muito a John, um bêbado frequentador do salão Smithfield em Valentine. Estarei deixando o vídeo deste personagem no card, descrição e nos vídeos finais. Em termos de aparência e ações, Evelyn Miller parece se inspirar no autor americano Henry David Thoreau, que construiu uma cabana para ficar mais perto da natureza depois de trabalhar na universidade, que foi exatamente o que Evelyn Miller acabou fazendo, abandonando a cidade de Saint-Denis e indo viver próximo à natureza em Tanner's Reach, localizado nas florestas de Tall Trees. Mas aí, tanto lugar para se morar e o cara resolve morar logo no território dos Skinners? Se retornarmos tempos depois à cabana incendiada, o jogador pode ver águias douradas descansando ao redor, o que pode ser interpretado como se Evelyn Miller tivesse seu desejo de voar no ar com as águias atendido. Muitas pessoas procuram um motivo pelo fato de Dutch ter feito tudo o que fez em Red Dead Redemption 2, mas não percebem que provavelmente ele sempre teve esses planos em sua mente. O tempo apenas mostrou para nós o seu verdadeiro ser. Existem pessoas que são manipuladoras ao ponto até mesmo de brincarem com um profundo sentimento de pessoas próximas para conseguir o que querem. Mas isso é um tema polêmico. Se vocês quiserem, posso estar falando melhor sobre isso em um outro vídeo separado. Infelizmente, a história de Evelyn Miller não se encerra com um final feliz. Mas como já dizia nossa velha feiticeira do pântano, tudo nessa vida passa. This is now the time of machines, the time of things, the time of man came and went as all things pass. As all things pass, my friend. A história de Evelyn Miller, de uma certa forma, acaba também sendo ligada ao prefeito Lemire e Leviticus Cornwall. Caso ainda não tenha assistido, estarei deixando esses dois vídeos e mais outro vídeo interessante nos vídeos finais. Isto não é um adeus. Até daqui a pouco, meus amigos. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.